Ela principalmente se mora aqui em São Paulo e logo pensou, opa, vou pegar um guarda-chuva para sair de casa. Olha, em muitos lugares do Brasil o tempo tá assim, chuvoso, fechado, por causa de uma frente fria, né? Em alguns lugares as pessoas também devem ter pensado, quer saber, vou levar também um casaco para me proteger do frio. Aqui em São Paulo tá friozinho. E a gente tá na primavera, é o frio da primavera, mas eu aposto que pouquíssimas pessoas pensaram em se proteger do sol quando acordaram e olharam pro tempo. Olha, Fernando, mas sinceramente, eu se olhasse para esse tempo aí, eu diria, mas que sol! Que sol, eu também diria isso, mas é porque eu ouvi uma frase muito importante que fez com que eu mudasse de opinião. E é o assunto do programa de hoje. Não existe, Flávia, não existe dia sem sol. Quem disse isso? Quem disse isso foi nossa consultora, doutora Márcia Portielli, que está participando hoje aqui conosco. Bom dia, doutora. Bom dia, não existe dia sem sol? Não existe. Bochecha sem Claudinho, Romeu sem Julieta, e dia sem sol também. Também não existe. Nenhumzinho, nada, tudo tem sol. Ele está escondido, você que não está vendo. A gente separou aqui algumas imagens, doutora Márcia, de dias, assim, para a gente ver que o sol existe independentemente da condição. A gente está vendo aí um dia que tem sol. Ele está presente. Está mais visível. Mas um pouco mais nublado. Mesmo assim, mesmo com as nuvens, né? Ele está atrás das nuvens. A regra é o seguinte, amanheceu por quê? Porque tem sol, o sol nasceu. A gente está vendo com um dia mais poluído, assim... Mais pesado, mais pesado, né? Também tem sol. Também tem sol. Também tem sol. E aqui um dia bonito até. Todos os dias tem sol. Agora, no sol, a gente tem vontade de passar protetor solar. Aí é uma coisa instantânea, principalmente quando vai para a praia, vai para a piscina, faz parte de um hábito. Mas é difícil pensar em sol num dia nublado, um dia que a gente não está vendo o sol. Então, a regra é, vou usar filtro em áreas expostas e todas as vezes que eu for me expor. Como a gente se expõe todos os dias, tem que passar. E agora tem chuva mesmo, né? Tem uma pergunta da internet, a chuva também não elimina o uso do protetor solar. Pergunta da internet, agora a primeira participação de hoje, vamos ver de onde vem, a Luciana de Aracaju, Sergipe, mesmo em dias chuvosos, há necessidade de usar o filtro solar? E por quê, doutora? Então, Luciana, a chuva, ela vai parar em algum momento durante o dia. Quando parar a chuva, aí você vai correr para pegar o filtro para passar? Claro que não. Então, ninguém vai andar na chuva, né? Então, você não está se expondo enquanto está chovendo. Mas como ela é intermitente, você tem que passar todos os dias. Pois é, e olha, a doutora Márcia não está sozinha nessa opinião, não. Tem outra dermatologista que concorda em gênero, número e grau com ela, que é a doutora Denise Steiner. Doutora Denise, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Doutora, bem-vinda. Doutora Márcia, olha, doutora Denise, deixa eu só te perguntar uma coisa antes. A partir do ano que vem, os protetores solares vão ter que subir, né? Eles vão ter que subir de proteção 2 para 6. A gente tem aqui um exemplo aqui. Por que isso? Então, esse número do FPS é o que te protege, é quanto a tua pele não vai se queimar. Então, na verdade, é importante a gente lembrar que eles viram que era muito baixo o que podia existir. Então, precisa ter pelo menos 6, que é uma proteção que se você for, você pode ficar um tempo um pouquinho maior e você está protegido, então aumentou para 6. Mas é importante lembrar também que FPS significa proteção para luz ultravioleta B. E nós temos a luz ultravioleta A o dia todo, como a doutora Márcia já disse. Então você tem que comprar um filtro solar com esse número pelo menos, mas que tem UVA também, para te proteger integralmente de todo tipo de luz. Então que tem proteção para essas duas coisas, isso, para o UVA e para o UVB. Isso, procure essa palavrinha ou a proteção para UVA, porque FPS é só para UVB. Tem mais participação pela internet, vamos ver a pergunta, está chegando aqui agora. Áquila, Divinópolis, Minas Gerais, o mesmo filtro que protege do sol, protege também das lâmpadas do escritório, aqui no estúdio, por exemplo, tem que usar, a gente está sempre exposto a essa iluminação, doutora. Exatamente, todos os dias nós estamos nos expondo tanto para a luz visível, que é a luz do dia a dia, e a luz também das lâmpadas. Então nós também temos que nos proteger contra esse tipo de luminosidade, principalmente para quem tem manchas na face. Então hoje em dia todo o tratamento
tratamento de mancha requer o uso do filtro e às vezes até com um pouco de pigmento. Então as pessoas que ficam às vezes muito perto até do computador têm que usar também filtro solar todos os dias. Um número mais baixo de proteção. Um 15 já é suficiente. E existem vários tipos de protetor solar com várias texturas diferentes. Você quer saber qual é melhor para você? Vamos ver aqui, doutora Márcia, doutora Denise? Vamos a gente tem começar por vários esse tipos daqui? para comparar, né? Você vai pegar o gel, vamos lá. Então, o que as pessoas normalmente reclamam é o tipo de textura, de sensorial, né? Fala assim, as pessoas reclamam porque meleca, é ou não é? Posso passar em você? Pode. Então, na verdade, esse daqui é em creme. E o creme ele vai ser interessante, principalmente para o corpo, quando a pele é seca. Na verdade, ele hidrata também, de uma certa forma. O veículo, que é o creme, ele tem uma certa importância em relação a proteção também. Ele é para ir pra praia, por exemplo, pro parque? Sim, qualquer situação. Olha, porque até, na verdade, a gente passa a quantidade de filtro errada. Então, você tem que pôr 2 gramas por cada centímetro quadrado. E, na verdade, precisa até ficar branquinho aqui e você visualiza isso. Espalha bem. Movimentos circulares. Agora, o gel, né? O gel é uma outra opção muito boa, principalmente para os homens, as peles mais oleosas. Deixa eu descer ele aqui um pouquinho. Veja só a textura dele. A dica é passar sempre numa única direção. Isso. Veja a diferença da textura. Mais rápido, na né? verdade, o creme, ele fica ali. O creme ele é contraindicado quando tem acne, pele muito oleosa, porque ele de uma certa forma ele pode obstruir um pouquinho. E já esse gel é mais indicado para todas as pessoas com essa tendência, pele acneica, pele oleosa, a área às vezes do colo também é mais oleosa, então esse veículo às vezes para passar no couro cabeludo, que tem o cabelo também, os carequinhas, né? E os dois podem ser passados em todas as partes do corpo. Em todas Sim, as partes em do todas corpo. as partes do corpo. Agora a gente vai para uma outra opção. Vamos chamar o Fernando. Posso chamar, Fernando? Fernando, nosso cobaia. Sim. Por quê? Porque isso é muito indicado para as áreas pilosas, áreas que tem muito pelo, muito cabelo, e quem tem muito pelo no braço, principalmente os homens. Sim, então, representando o Tony Ramos e eu também. Esse é o tipo lá? de protetor solar. Então, para não reclamar que vai ficar uma meleca, então não vai nem usar a mão, tá? Veja só. Fora que é mais prático, né, doutora Márcia? Porque os homens não têm muita paciência para passar o protetor solar. Exatamente. Espera, vai secar. Olha. Fica assim durante uns 40 minutos, né, doutora Márcia? De Sem jeito mexer nenhum. os braços. Não, pode mexer. Não doeu nada. Esse não não, tem esse que não espalhar, precisa porque ele espalhar, pinga. não. É que a doutora Márcia foi bem generosa. Ela continua. Olha, doutora Márcia, eu vou lavar o rosto então. O que é isso? Ó, Posso passar um pouquinho assim? Aqui nós temos uma indicação importante, que é o filtro solar para criança. O filtro solar para criança ele deve ter dentro mais filtro físico. O que é filtro físico? É uma barreira. Então é uma substância que normalmente é o dióxido de titânio, o óxido de ferro, que a luz chega e reflete, então, como uma barreira, não deixando a penetrar. E o filtro químico é aquele que tem substâncias químicas que a luz vem, se combina e transforma em calor. Então, é muito interessante para a criança um filtro especial por ter o filtro físico dentro e por ser mais resistente à água. Esse é spray, mas esse já tem que espalhar. Esse já tem que espalhar e tem essa característica. Você vê que ele fica ligeiramente mais branquinho, justamente porque ele tem esse filtro físico dentro e protege mais. Então, aquela criançada que entra e sai, vai e volta, você Então, fica só mais pra gente seguro. ver de novo que ele é um spray mesmo. Exatamente. Parece um lente, né? Só que não é um spray como a Márcia mostrou. Na verdade, você tem que fazer uma espalhadinha para que ele distribua um pouco mais Esse é mais homogêneo. um aerosol, digamos assim. Esse é mais um spray. Um spray, uma loção. Bom, tô protegida. tem uma perguntinha da internet aqui, doutora Márcia. Enquanto o meu braço vai voltando ao normal, que tá meio assim, tô até sentindo mais pesado. Brincadeira. Qual o tipo ideal de protetor para quem tem pele oleosa? Laísa, Pombal, na Paraíba. Aí, Laís, aqui, olha, veja só, nós já demos a dica do gel e agora a gente vai mostrar um que tá muito, que é até mais recente, que é o toque seco. Olha como ele é interessante, exatamente para as pessoas que têm uma pele mais acneica, pele mais oleosa. Ele
a gente passando de uma forma mais rápida, veja Isso é mais só. caro, doutora Márcia? É um pouquinho mais caro, porque acaba tendo uma tecnologia um pouquinho mais sofisticada, digamos assim, mas ele tem um toque muito seco. Não sei se dá pra gente perceber aí em casa, mas olha, né? Na verdade é uma demanda do nosso meio. A pele da brasileira é mais oleosa, principalmente em lugares mais quentes, então elas reclamam que fica muito brilhante. Então é um filtro especialmente para se passar no rosto, e ele tem esse efeito mate, ele fica mais sequinho e é melhor para peles oleosas e também acneicas. Fica mais brilhante e parece que a pele fica mais aveludada, né? Fica, ela fica com esse efeito mate, fica muito bom mesmo. Então esse é o toque seco, e aqui a gente vai falar um pouquinho também da opção para quem quer já fazer uma maquiagem, por exemplo, que já tem o pigmento. Então existe essa possibilidade, que são esses pancakes, veja só, que ela já tem essa cobertura, esse ideal, como nós já falamos, para quem tem as manchas no rosto, aqueles tipo melasma, né? Aquelas manchas da gravidez. Veja, ele dá uma boa cobertura, e esse aqui já está oferecendo um FPS de 40, então é muito bom. E esse pigmento muda o quê? Ele protege mais o fato dele ser colorido, dele ser na cor do pó? Exatamente, ele aumenta um pouquinho esse FPS, então você faz um bloqueio até para a luz visível. Porque as pessoas não entendem, mas nós não temos um protetor solar, uma substância que proteja dessa luz, a luz das lâmpadas e tudo. E o pigmento, ele consegue fazer isso porque ele bloqueia a passagem dessa luz. Na verdade, o sol é importante porque é muito mais forte, mas a gente fica muito tempo dentro de uma casa ou em frente a um computador, então isso é prático de você repetir várias vezes ao dia. A gente tem pó e a gente tem mousse também. Mousse também. Mousse, ele é mais recente, mas é uma textura muito interessante. Veja só. Ele Nossa, cresce, parece né? um suspiro. Ele vai crescendo. Mas aí depois, espalhando, ele deixa uma textura muito agradável. Também um toque seco. Então a gente vê que some rápido. Some E rápido. protege mais também, assim como o corpo ser colorido. Porque tem o pigmento. Então não vai ser por falta de tipo de filtro solar que as pessoas vão falar que não vão usar filtro. Esse é bem suave, acho Bem que você gostoso. gostaria também. Eu acho bom. Quer experimentar um pouquinho também? Esse aqui Nossa, não. talvez para equilibrar o braço seco, tá ótimo, só não tá dando para ver as horas, porque atrapalhou o relógio todo, olha. Ai, desculpa. Tudo. Não, doutora, mas a senhora tem crédito comigo. Ai, que bom. Mas é o Tá último vendo? aqui, Deu uma que é uma secadinha. loção. Na verdade, ela é só um pouquinho mais leve do que o creme. Ela teria um pouquinho mais de água Mais do aguado, que né? o creme. Espalha E melhor. Espalha melhor. E geralmente também é uma opção para crianças. Mulheres gostam bastante no rosto, até por hidratar um pouquinho. E a Só uma dica para as pergunta. mãos. Passando um 6 em cima de um 10, em cima de um 15, aumenta a proteção? Não. Não tem nada a ver. Vocês já passaram um monte aí, já estão com proteção 100 ou não? Não funciona assim. 178,5 de proteção aí, né? Não Eles não funciona se somam. assim. Tudo E a dica isso- da mão pra gente fazer assim, né? Se a gente estiver lá no carro, pra poder se proteger. Ótimo. Tudo isso é para evitar um problema que acontece com muitas pessoas. Por exemplo, você agora está assistindo a gente. Olha as suas mãos. Faz assim, olha as suas mãos, a parte de cima da mão. Tem alguma mancha? Tem alguma pinta? Sardas? Tem, não tem? Sabe o que provoca isso? O sol. Sabe como é que evita isso? Usando protetor solar. A Marina Araújo conversou com duas mulheres que têm idades diferentes, mas problemas bem parecidos. Marina Araújo, conta pra gente. Você costuma passar protetor solar todo dia antes de sair de casa? Ou só quando você vai pra piscina, pra praia, pro parque? Tem gente que passa só quando faz bastante sol. E nos dias de mormaço? Você passa no rosto ou você lembra dos braços e das mãos? A gente vai ver o efeito disso agora. Há um ano atrás, eu sabia que tinha que usar. A dermatologista pegava no pé, mas mesmo assim eu não usava. A Mônica admite, se cuida bem menos do que deveria. Às vezes usa, às vezes não usa, mesmo sabendo que tem que usar. Você geralmente fica ligada em passar protetor no rosto ou no corpo inteiro? Como é que é? Não, no rosto. Geralmente é no rosto. Quando eu lembro de passar é no rosto, né? Porque tem que passar na mão. E no bracinho, passa? Não. Também não. Ao volante, a gente também está mais exposto ao sol do que imagina. Mas nem todo mundo tem consciência disso. Agora, quando você vai de um lado pro outro, de carro e tal, você acha que você fica exposto ao sol ou não? Não, se eu tô dentro do carro, não, né?
Dentro do carro, não. Eu acho que não. Nessa situação, só de um ladinho ou outro do seu corpo pegando sol, você não... faço. A dona Zenaide abusou por muitos anos. Sempre se expôs ao sol? Sempre. Gostava de pegar praia, piscina? Adorava. É? E aí fazia o quê? Botava protetor solar ou não? Não. Nunca. Nem existia, eu acho. As manchas na testa e também nas mãos começaram a incomodar. Aí eu comecei a ficar preocupada. Por quê? Porque aí começou a falar negócio de câncer, né? Aos 63 anos, ela decidiu se tratar com a ajuda da tecnologia. Esse equipamento usa a luz ultravioleta para capturar imagens da pele e transportá-las para o computador, mostrando o que o olho nu não enxerga. O rosto da paciente é escaneado pelo equipamento e exibe as lesões provocadas pelo sol por baixo da pele. Ela iniciou um tratamento há mais ou menos 3 meses e já começa a dar resultado. Olhando as duas imagens, é possível ver a diferença. A soma de práticas como peeling, laser e uso de cremes já diminuiu bastante as manchas na testa. Sem contar que agora ela abusa do protetor solar. Antes eu passava 2 vezes, agora eu tô passando de 2 em 2 horas. Filtro solar? De 2 em 2 horas. Quando vai pra rua? Dentro de casa também. Ah, sim? Dentro de casa também. Dizem que a luz interna também tem raios nocivos, né? Então, minha filha, faço mesmo. No caso da Mônica, o mesmo equipamento mostra um melasma na região da testa, na maçã esquerda do rosto e no nariz. O primeiro passo é você tentar se convencer. Quando você se convencer que tem que usar no rosto, lembra que a medicina passa em áreas expostas, no colo também. São as áreas que a gente acaba tendo no futuro, tanto câncer de pele como mancha e fotoenvelhecimento. Mas se a senhora pudesse voltar no tempo, o que a senhora teria feito? Eu acho que eu usaria filtro. Usaria filtro mais vezes? Usaria. No corpo, no rosto, aonde? Principalmente o rosto e a mão, né? Tá aí um exemplo e tanto pra Mônica, 27 anos mais nova que a dona Zenaide. Eu não sabia que minha pele estava tão lesionada. Então acho que vale a dica, se policiar mesmo, não ter preguiça, que querendo ou não às vezes é a preguiça, a correria. Dá uma assustadinha, mas dá pra correr atrás do prejuízo. Você viu aí, né? Tem que passar filtro solar todos os dias, faça chuva ou faça sol. Agora, doutora Denise, por exemplo, eu passei nas mãos. Se eu lavo as mãos, eu tenho que passar de novo? Então, nós temos protetores resistentes à água. Então, se você souber que você está numa situação de lavar muitas vezes ou entrar na água, tudo, você escolhe, isso está escrito na bula daquele protetor solar. Agora, se não for resistente à água, você lavando, você retira e deveria passar novamente. Para lavar a louça, a mesma coisa. Principalmente até porque você ensaboa, usa algum produto químico, então você retira totalmente, então teria que passar novamente. E é um hidratante também, né, doutora? Com certeza. Hoje em dia todos os filtros já têm essa preocupação, acaba hidratando. A gente está falando de problemas da pele, o filtro solar resolve alguns, mas outros não. Por exemplo, tem uma doença que pode deixar marcas na pele para a vida inteira. A Marina Araújo, de novo aqui conosco, apresenta agora a Gabriela. Ela teve catapora. E está querendo saber o que ela faz para se livrar de vez das marcas da doença. Vamos ver? Blusinha, tomara que caia, nem pensar. Já alcinha? Também não. Essa aqui, regata, ela ganhou e nunca usou. Na praia, só com essa camisa com proteção solar. Tudo isso porque as marcas da catapora na Gabriela ficaram. E elas não são poucas, estão pelo corpo todo. A catapora dela foi forte demais. Parece que foi comendo a pele dela, né? As feridas da catapora na pele da Gabriela pareciam crateras. Na época, ela tinha 9 anos e ficou internada no hospital. Você foi percebendo que estava ficando esquisito? Então, eu levei ela mais para o hospital mesmo por causa da febre que não abaixava, né? Que eu achei que era normal a febre. Que a médica tinha falado que era normal. Mas 40 graus, 3 dias, não baixar a febre. Foram 15 dias de sofrimento. A hora do banho era pior. Doía bastante, porque estava infeccionado, né? Aí tinha que passar a esponjinha
E aí doía as feridinhas, né? Fosse um machucado. Depois que ela sarou, as cicatrizes ficaram grandes. As do rosto são as mais profundas. Foi uma cirurgia plástica, né? Ele falou que catapora não tinha o que fazer, que cicatriz de catapora não saía. Não é possível, tanto tratamento estético, laser, não tem nada que possa fazer. Já levei em vários lugares e falaram que não tinha o que fazer. A Gabriela se cuida. Além de usar camisa com proteção solar na praia, ela passa filtro solar sobre as cicatrizes do rosto e do corpo todos os dias. Eu não posso tomar muito sol, que vai piorar, né? Usar uma blusa, regata, tomara que caia. Um vestido. Isso. Essas coisas, assim, que mostrem muito. Você não gosta? Não. É próprio da idade ser vaidosa. A Gabriela adora se maquiar. O sonho dela é encontrar um tratamento que funcione. Já fiz vários, né? E como é que foram? Uns dói, uns não resolvem direito. Chega a um ponto que não funciona mais. Quem acha que catapora é uma doença boba de criança, se engana. Pura falta de informação. Eu nunca tinha ouvido falar nessa catapora tão grave, tanto que eu achei que era uma bobeira, né? Falei, uma doença simples, né? Então eu acho que tem que informar mesmo, porque eu nunca imaginei que ia acontecer isso com a minha filha. Impressionante. Muita gente acha que não é tão grave a catapora. Boba, né? Não é não. A catapora ela pode comprometer sim em várias partes do corpo, até a parte pulmonar. Você viu que o caso dela teve até que ser internada. Tem que ficar esperto. Hoje em dia já tem vacina, sim. Algumas pessoas vacinadas podem desenvolver depois uma outra. A própria catapora, porque ela não dá uma imunidade 100%, mas vem de uma forma muito branda. Às vezes a pessoa nem percebeu que teve a catapora. Tem que vacinar. E se começou a ter o quadro, tem que ir logo ao médico, procurar um médico para não chegar a esse ponto, para não ter essas sequelas. No começo, ela tem que proteger muito quando está vermelho, mas depois houve uma cicatriz. Ela tem lesões afundadas e lesões hipertróficas. Então, infelizmente, pela profundidade e gravidade, evolui para uma cicatriz. Algumas marcas, algumas cicatrizes, elas podem ser removidas com um procedimento cirúrgico relativamente simples, não é? A gente trouxe aqui 2 peras para representar a nossa pele. Temos 2 dermatologistas e 2 peras. Vamos falar primeiro aí da doutora Márcia, do peeling, doutora? Isso, então quando existe o pigmento apenas como uma mancha, então os peelings, eles têm essa capacidade de remover através desses ácidos que nós usamos. Então é um peeling superficial. Veja só, peeling é descamar. Então a gente aplica, o paciente fica umas 6 horas mais ou menos com aquele ácido e depois começa a descamar e realmente a melhora é bem significativa. Quando tem uma coisa mais profunda, uma cicatriz mais profunda. Então aqui a gente está vendo que você já tem depressão, né? Já foi atingido um grau mais profundo. Então a gente usa muito laser, aqui principalmente é o laser de CO2, que representaria entrar nessa profundidade. Então, com o laser, eu estou penetrando através do calor e estimulando as regiões que estão mais embaixo. Então, conforme esse laser atinge essas regiões, as áreas lesadas da pele vão sendo regeneradas através de formar mais fibra de colágeno. A reconstituição da pele acontece normalmente, o laser remove essa parte que está machucada. Esse laser em especial, ele faz o que a Márcia fez, porque ele troca a pele, mas ele joga esse calor lá na profundidade e você tem uma regeneração das fibras, uma formação de novas fibras e você consegue recompor novamente essa superfície, deixando ela mais lisa. Doutora Denise, a gente está vendo que na pera, embaixo dela, tem uma parte mais escura, né? Essa parte machucada. Na pele acontece a mesma coisa também? Sim, na superfície você tem as manchas e lá embaixo você tem a alteração de vasos, das fibras, de vários tipos de célula, então você fica com verdadeiras cicatrizes, como se tivesse essas manchas aqui na pera. A gente partindo assim, fazendo um outro corte, dá pra gente ver melhor. Na verdade, assim, ó. E aqui, ó, ele faz tudo isso, ele corta, porque ele faz essa ablação, essa parte aqui que tá e aí ele vai, e daí ele vai atingindo essa parte e vai regenerando até chegar na pele normal. Bom, e uma dica, doutora Denise, é nunca coçar, né? Exatamente. Na verdade, a pele tem os seus mecanismos de proteção. Então, quando você tem
coceira, mas tem aquela crosta, evitar de coçar, porque você, na verdade, machucaria mais a pele. Vamos mostrar aqui como é que isso acontece? A gente tem uma ilustração para mostrar exatamente o que acontece se a gente coça, por exemplo, no caso da catapora, que a gente viu ali na reportagem. Aqui a gente usa a unha para coçar. Isso. Na verdade, em relação à coceira, você está traumatizando mais a pele. Aquela pele já está lesada, já está machucada e você leva ainda mais um trauma. E se você levar as unhas especificamente, que muitas vezes tem outras bactérias, você facilita uma nova infecção que vai causar mais inflamação e dificultar mais a cicatrização. E se tirar a casquinha, você tira a proteção natural, porque aquilo estava protegendo e fazendo com que a pele ficasse cicatrizando com mais facilidade. Tirou a casquinha, a pele se assusta, começa tudo de novo e ela pode deixar cicatrizes. Então aqui a gente viu a pessoa coçando para aplacar mesmo a coceira, aí as unhas têm as bactérias, né, que acabam inflamando. Isso, infeccionando. E aí a gente infeccionando e a gente vai para a próxima, que é quando forma a casca. Exatamente. A casca é uma proteção, tanto que às vezes a gente põe curativinhos de silicone ou põe cremes hidratantes bem espessos justamente para fazer o papel da casquinha que existiria para proteção. Então, olha, a gente viu ali, não tire a casquinha nunca. A doutora Denise estava dizendo aqui, o importante é deixar ela cair sozinha. Exatamente. Nunca retirar com a unha. Tanto o machucado como o próprio peeling. Você faz um peeling, tem casquinha, nunca fique arrancando essa casquinha. Doutora Márcia, a gente tem aqui remédios que podem ajudar nessa irresistível coceirinha que a gente... Porque a vontade de coçar, não adianta você falar, eu não vou coçar. A coceira tá ali, dá vontade de coçar. Só de falar que não pode, já dá vontade. Não pode, né? Já dá vontade. Principalmente as crianças. Então, vá falar com o seu pediatra, ele vai dar um antialérgico ou antihistamínico para que essa criança, essa pessoa não tenha vontade de coçar. Qualquer coceira, né, Qualquer doutora? coceira, exatamente. Se tiver, então, com essas lesões, mais ainda. E para passar como dica a vaselina nessas casquinhas para que ela fique mais umectada e ela vai cair na hora certa. E também o hidratante, que é sempre bem-vindo, Sempre né? bem-vindo, porque a pele não vai ficar ressecada. A gente sabe que pele seca coça mais ainda e isso pode agravar todo esse problema.